Caros alunos e alunas, nesse bloco trataremos do tópico despesa pública. Conceitos de despesa pública de caráter financeiro e econômico. Então, sobre caráter financeiro, desembolso de recursos voltado para o custeio da máquina pública, bem como para investimentos públicos que são denominados gasto de capital. Então, financeiro, nós temos aí a saída de recurso financeiro para financiar as despesas correntes e despesas de capital. Econômica, gasto ou promessa de gasto de recursos em função da realização de serviços que visam atender às finalidades constitucionais do Estado. Então, sob a ótica da despesa financeira, já é o desembolso, a saída do recurso financeiro para uma despesa corrente, uma despesa de capital. A econômica, gasto ou promessa de gasto. Então, já seria sob a ótica do regime de competência. Então, o empenho é uma promessa de gasto para a execução dessa despesa pública. E aí, a despesa quanto ao impacto na situação líquida patrimonial. Assim como nós vimos, a receita pública efetiva e não efetiva, sob o impacto do patrimônio, nós temos a despesa orçamentária efetiva e a despesa orçamentária não efetiva. Então, a efetiva, aquela que, no momento da sua realização, reduz a situação líquida patrimonial da entidade. Constitui fato contábil modificativo diminutivo. Então, aí na despesa orçamentária efetiva, nós vamos ter as despesas correntes. Aí, quando há o pagamento com o gasto com o pessoal, o pagamento da folha, é uma despesa orçamentária efetiva. Ocasiona uma diminuição modificativa diminutiva no patrimônio. Então, aquisição de materiais de consumo, materiais de expediente, materiais de informática, constitui fato modificativo diminutivo, porque é uma diminuição do patrimônio. Já a despesa orçamentária não efetiva, aquela que no momento da sua realização não reduz a situação líquida patrimonial da entidade, e constitui fato contábil permutativo. Nós temos permuta de elementos patrimoniais sem alterar o patrimônio. Neste caso, além da despesa orçamentária, registra-se concomitantemente conta de variação ativa para anular o efeito dessa despesa sobre o patrimônio líquido da entidade. Então, vamos trabalhar sob a ótica de uma despesa orçamentária não efetiva, fazendo também a correlação. Nas despesas orçamentárias não efetivas poderiam ser as despesas de capital. Então, por exemplo, quando a aquisição de um material permanente, a aquisição de um veículo, a aquisição desse veículo é uma despesa de capital. Porém, nós temos aí a incorporação desse bem junto ao patrimônio da entidade. Então, eu tenho a saída de recursos financeiros, porém tem incorporação do bem. Então, nós temos aí um fato permutativo. Saiu recursos do ativo, ativo financeiro, ativo circulante, para efetuar o pagamento desse veículo. Porém, nós temos a incorporação desse ativo no ativo permanente, ativo não circulante da entidade. Então, aí nós temos uma permuta de elementos patrimoniais sem alterar o patrimônio. Então, uma despesa orçamentária não efetiva. Lembrando, então, assim como na receita, nas despesas nós podemos fazer essa correlação. A despesa orçamentária efetiva, referente à despesa corrente. Despesa orçamentária não efetiva, referente à despesa de capital. A classificação da despesa pública, então, segundo a 4.320, temos despesas extra-orçamentárias e despesas orçamentárias. As despesas extra-orçamentárias independem da autorização do Poder Legislativo, pois se constituem saídas de passivo financeiro compensatórias de entradas no ativo financeiro. Então, como nós vimos no bloco de receita pública, quando eu tenho uma receita proveniente de uma caução, essa caução, o registro dessa caução vai entrar como uma receita extra-orçamentária, porque o Estado só tem a guarda desse recurso, não tem a posse, não pode se apropriar desse recurso para efetuar um gasto. Então, quando esse credor cumpre
o contrato, a devolução dessa caução será feita através de uma despesa extra-orçamentária. Já as despesas orçamentárias dependem da autorização legislativa e não podem se efetivar sem crédito orçamentário correspondente. O que é isso? Para execução de uma despesa, obviamente, tem que se ter o recurso, né, como receita no orçamento. Né? Só para lembrar um pouco, né, com relação à execução do orçamento, nós temos aí, né, o princípio do equilíbrio. Receita prevista tem que ser igual à despesa fixada quando da elaboração da lei orçamentária anual. Né? O princípio do equilíbrio. Para executar uma despesa, o ente tem que ter o recurso disponível. Vamos lembrar também um pouquinho dos créditos adicionais. Então vamos trabalhar com a hipótese que determinada entidade tenha obtido um excesso de arrecadação. Então vamos lá, sobre seu orçamento tinha previsão de receita na ordem de R$1 milhão. Porém, as receitas arrecadadas, a execução do orçamento, foi de R$1.200.000. Nós tivemos aí uma variação positiva de R$200.000. Esses R$200.000 nós denominamos como excesso de arrecadação. O excesso de arrecadação é um dos motivos para a administração executar uma despesa pública. Então, se ela obteve mais recursos financeiros do que estavam previstos na sua receita, ela vai poder gastar esses recursos em excesso. Para isso, vai ter que alterar o seu orçamento sob a ótica da despesa. Por isso que nós temos os créditos adicionais, né, para corrigir, né, essas questões relacionadas à execução. Então, a administração vai abrir um crédito adicional, pode ser um crédito adicional especial ou suplementar, para executar o excesso de arrecadação obtido. Então, a execução da despesa só pode se efetivar com o crédito orçamentário correspondente. Né? Lembrando que aí temos as exceções com relação, né, por exemplo, a um crédito adicional extraordinário, que para sua abertura, né, não precisamos indicar os recursos financeiros. Lógico que depois, para a execução e o pagamento dessa despesa, os recursos têm que estar disponíveis. Né? Então, só para lembrar que a despesa não pode se efetivar sem crédito orçamentário correspondente. E assim como na receita, nós temos também as despesas orçamentárias divididas em receitas correntes e receitas de capital. Então, as despesas correntes são as de natureza operacional, realizadas para a manutenção dos equipamentos e para o funcionamento dos órgãos governamentais. Dividem-se despesas de custeio e de transferências correntes. Então, o grupo de despesas de custeio, né, o próprio nome está dizendo, custear máquina pública, custear administração. Então, as despesas de custeio, né, são aquelas necessárias para o funcionamento do aparato estatal. Então, pessoal, os encargos, são despesas de custeio para pagar os servidores, né, para atingir as finalidades do Estado, custear a máquina, então pessoal, encargos, o pagamento de tarifas, contas de energia, contas de telefone, contas de água, a aquisição de materiais de consumo, sejam eles, né, materiais de expediente, materiais de informática, materiais hospitalares, tudo que vai ser consumido para atender essa finalidade é enquadrado como material de consumo, despesa de custeio. O pagamento de diárias de servidores para deslocamento, né, para atender essas finalidades da administração também são enquadrados como despesa de custeio. Então, custeio, o próprio nome está dizendo, todas aquelas relacionadas, né, a consumo, materiais de consumo, ou que vão ser custeados para atender as finalidades do Estado. As transferências correntes, né, nós vimos também, né, o correspondente lá em receitas correntes. Então agora a gente consegue fazer essa correlação. Então, por exemplo, o Estado passando recursos para determinado município, né, para esse município adquirir materiais de consumo, despesa de custeio. A finalidade é custeio. O Estado que está repassando os recursos
Para o Estado vai ser uma despesa corrente proveniente de transferências correntes. Para o município que estiver recebendo esse recurso, com objeto de aquisição material de consumo, vai ser uma receita corrente proveniente de transferência. Então, dependendo da situação, vai ser uma receita corrente de transferência ou uma despesa. Quem estiver recebendo é uma receita, quem estiver transferindo é uma despesa corrente proveniente de transferência. Então, atenção para o objeto. Se o objeto é custeio, material de consumo ou despesa de custeio, enquadrado como despesas correntes provenientes de transferência corrente. Já as despesas de capital têm o propósito de formar ou adquirir ativos reais, envolvendo planejamento, execução de obras, compra de equipamentos, materiais permanentes, títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer natureza, bem como amortizações da dívida e concessão de empréstimos. Então vamos lá. Então, quando a administração necessita fazer um investimento, construir uma escola, isso é um investimento, é uma despesa de capital. Quando a administração necessita adquirir veículos, são materiais permanentes, então são despesas de capital. Quando a administração necessita fazer a compra de equipamentos hospitalares, referente despesas de capital. Então, como a administração deseja amortizar uma dívida, também aí podemos fazer a correlação, Então, por exemplo, o Estado fez uma operação de crédito para determinado município. Quando o Estado fez essa operação de crédito, esse recurso que foi emprestado ao município, do ponto de vista do Estado, foi uma despesa de capital. Okay? Para o município que recebeu o recurso, foi uma receita de capital proveniente de operação de crédito. Quando o município for pagar parte dessa operação de crédito, do ponto de vista do município, vai ser uma despesa de capital para amortização de uma operação de crédito. E o Estado, que por sua vez está recebendo esse recurso dessa amortização, é uma receita de capital proveniente de amortização de empréstimos. Para quem está pagando, a amortização despesa. Para quem está recebendo, a amortização receita. Voltando, lembrando, se houver incidência de juros ou multas, em decorrência de um pagamento em atraso, para o município, que está amortizando essa operação de crédito, mas aí com juros e multas, esses juros e multas vão ser despesas correntes. E para o Estado que está recebendo esse recurso proveniente de juros e multas, vai ser uma receita corrente. Então, amortização do principal, despesa de capital. Pagamento de juros e multas, despesas correntes. E aí nós chegamos aos estágios da despesa pública. Então, de acordo com a doutrina contábil, nós temos os estágios: programação, licitação, empenho, liquidação e pagamento. De acordo com a Lei 4.320, nós temos o estágio de empenho, liquidação e pagamento. Então, sob a ótica da 4.320, nós temos aqui a execução da despesa sobre esses três estágios. Só para lembrar, agora nós temos também em vigência as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, que aí nós teríamos também o estágio de controle e avaliação. Então, a despesa pública, ela não se encerra com o seu pagamento. O controle e avaliação vai verificar o objeto dessa despesa. Essa despesa pública atendeu a finalidade essencial da administração. Então, por exemplo, foi feita a construção de uma unidade hospitalar. Foi feito o pagamento, foi feita a licitação, mas essa unidade hospitalar, ela está em funcionamento, ela está atendendo a sociedade. Então, o estágio do controle e avaliação
tem essa preocupação com a aplicação dos recursos públicos e também com o controle, que vai ser feito através do controle externo, né? O Legislativo, o Tribunal de Contas e o controle social, a sociedade. Mas, voltando aqui, então, de acordo com a 4320, nós temos empenho, liquidação e pagamento. E de acordo com a doutrina contábil, programação, licitação, empenho, liquidação e pagamento.